Fala pessoal do TonoCast, estamos mais uma vez aqui. A gente sempre tentando abordar assuntos diversos. Hoje trouxemos o pastor Jonathan, da Igreja Dínamo, localizada ali no Ano Bom. Ele vai contar um pouquinho da história de fé, de religião e os acontecimentos que levaram ele a chegar até aqui hoje. Beleza? E aí, Daniel? Fala pessoal, primeiramente obrigado, meu amigo e pastor Jonas. Assim, é um prazer, é até engraçado como a gente se conheceu uma reunião de trabalho, que eu acho que ele foi até meio assustado, com medo, assim, pô, esse cara deve ser muito sério. Receosa. Aí encontrou outra pessoa, eu também encontrei outra pessoa e assim, pô, um cara sensacional. Muito obrigado, tá, pela presença. Foi muito bom aquele dia, né? Graças a Deus a gente tá mais um dia junto e vamos conversar, vamos resenhar. É o que a gente veio fazer aqui, né? Opa! E aí, Jonathan? Você hoje está como pastor, mas como começou essa trajetória? Você nasceu aonde? Você é daqui de Barra Mansa mesmo? E conta um pouquinho para a gente chegar até onde você chegou hoje. Vamos lá. A história é longa, mas eu vou resumir, né? Eu sou a terceira geração de pastores da minha família, então eu venho carregando já um legado pastoral. Então, os meus avós, os meus pais pastorearam a Assembleia de Deus Madureira e hoje eu pastoreio a Dínamos, né? E talvez a pergunta que você vai fazer, por que não a Assembleia de Deus, né? Mas eu acho que isso aí vai ser uma... Já tá No gatilho. Ele já tá imaginando. Segura aí. Mas enfim, eu desde muito Você pequeno... protestou lá? Você protestou lá na Assembleia? Vamos chegar lá. Protestar. E aí desde muito pequeno, eu já tinha esse viés, já nasci naquele ambiente, né? Então, naturalmente falando, sempre fui cristão, sempre amei isso e nunca tive vontade nenhuma de sair dessa vida, vamos colocar dessa forma. Bom, quando eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro que eu estava na EBD, Escola Bíblica Dominical, e aí as crianças estão todas lá na minha época, né? Eu tenho 36 anos, então na minha época só tinha 3 profissões, né? Advogado, engenheiro e médico. Todas as outras eram inexistentes. Então o pessoal perguntava às crianças, né, o que elas queriam ser. E aí uns falaram que era advogado, outros queriam ser engenheiro, outros médico, etc. E quando me perguntavam, eu ainda muito pequeno, eu falava, não, eu quero pastorear. Não sei se naquele momento era pela inspiração, pelo exemplo dos meus pais e meus avós, ou de fato porque tinha algo nascendo dentro do meu coração. Mas ao longo do tempo o tempo foi passando, perdão, e as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu sempre estava nesse meio, sempre me envolvi com isso, sempre me envolvi com a igreja. Mas eu fui fazer faculdade fora da cidade, fui estudar em Juiz de Fora, e eu pensei que a partir daquela faculdade eu não voltaria mais a executar ou exercer qualquer tipo de trabalho dentro da igreja. Porque eu comecei a trabalhar dentro da Mercedes e eu me apaixonei, me encantei com essa área da indústria, né? Logo depois de eu sair da Mercedes, eu vim transferido para a Volkswagen aqui em Resende e eu fiquei por 12 anos ali. Então, nesses 12 anos que eu estava na Volkswagen, eu era um frequentador de culto, amava estava domingo lá, não perdia os cultos, porém, eu achava que eu não seria pastor pelo tempo que já tinha passado. Eu já estava com mais de 20 anos e tal, e os pastores hoje, a maioria dos pastores hoje já começam muito cedo, né? Então eu não achava mais que estava no meu tempo, vamos colocar assim. E eu trabalhando dentro da Volkswagen, eu falei, uau, eu vou ser executivo aqui. E eu estudei para isso, me formei para isso. Mas aí eu me lembro que em 2014 a minha esposa, conversando comigo, falou assim, Jonatas, eu acho que Deus ele vai mudar a nossa trajetória. E assim, quando você ouve alguma coisa da esposa, eu sei que muitos homens não gostam de ouvir as esposas, né? Mas se tem uma dica nesse podcast que eu posso dar, ouça suas esposas. Ela falou isso pra mim em 2014, e eu disse pra ela, falei assim, nunca, porque a minha vida tá toda encaminhada da Volkswagen, eu já tô subindo de cargo, não é a minha vibe mais a igreja. Você trabalhava qual área lá na Volkswagen? Eu trabalhava na logística e eu cheguei na coordenação, eu coordenava mais de 50 pessoas, então era uma área bem grande, que eram os caminhões TGX, que eram os caminhões importados da Alemanha. Então todo importado e exportado passava pela nossa coordenação. E aí, em 2015,
no primeiro dia de 2015, eu dentro da fábrica. Pra você ter noção, eu era tão apaixonado pela Volkswagen que eu ia pra Volkswagen pra não passar o cartão, só pra trabalhar. Meu chefe falava assim, não pode vir pra cá, Jonatas, porque nós não vamos pagar hora extra. Eu ia, não passava o cartão e trabalhava. De tão apaixonado que eu tava naquilo. E eu sempre fui muito intenso naquilo que eu fazia. Eu nunca fiz nada mais ou menos. Eu sou muito perfeccionista. Sou muito detalhista, organizado. Então, tudo que eu fazia com muita excelência. Então, já fui várias vezes para dentro da fábrica para trabalhar sem ganhar. Mas por quê? Porque eu queria fazer o melhor que eu poderia fazer naquele ambiente. E aí eu lembro que no primeiro dia do ano de 2015, eu entrei na fábrica, eu passei o cartão, entrei pela catraca. E meu coração se fechou, assim. Parecia que eu tava entrando num lugar que eu nunca tinha gostado. Mas por que dessa experiência? Foi uma experiência, assim, totalmente adversa àquilo que eu tava vivendo durante 12 anos. Meu coração se fechou e eu falei, teve uau. alguma conversa antes com o familiar, com a sua Nada, esposa? nada. Ou só foi pessoal mesmo? Pessoal, entrei lá, meu coração se fechou. E aí eu fiz uma oração. Eu lembro que eu fui pro banheiro, tranquei a porta do banheiro e falei, meu coração se fechou por algum motivo, eu quero entender. Perguntei pra Deus, né? Numa conversa sincera, numa oração sincera. E Deus falou comigo, chegou o tempo de você sair daqui. E aí eu relutei alguns meses, né? Eu fiquei lá até outubro. Eu fiquei relutando, não quero ficar, eu amo esse lugar, mas eu entrava, meu coração, parecia que eu estava entrando no pior lugar. Antes era o melhor lugar, mas depois desse dia foi o pior lugar. E eu percebi que eu precisava dar um pause na indústria e entrar numa formação pastoral. Foi aí que, conversando com a minha esposa, a gente decidiu fazer o seminário. E eu falei, olha, se Deus fechou meu coração para cá é porque Ele quer que eu vá para uma outra direção. E muitas vezes, isso é uma parte importante. Muitas vezes acontece coisas na nossa vida que nós não entendemos no primeiro momento. As portas se fecham, né, os caminhos mudam e nós começamos a questionar achando que o problema é nosso. E às vezes Deus só quer mudar a sua direção para algo melhor. Então uma porta fechada nunca será apenas uma porta fechada porque Deus não gosta de você. Talvez a porta fechada é uma porta aberta em outro lugar. Então é isso que aconteceu comigo. A porta se fechou lá para mim, mas porque Deus estava abrindo uma outra porta, estava me levando para uma outra direção, fazendo um outro trajeto para mim. E aí eu sentei com a minha esposa e falei, olha, então vamos fazer o seminário. Para onde nós vamos? A gente tinha 2 lugares para ir, ou para os Estados Unidos ou para Goiânia. Eu nunca tinha pisado em Goiânia. Tipo assim, não sabia se lá era bom, se lá era legal, nunca, não tinha conhecido. Mas eram os 2 lugares. Eu vou para Goiânia. Não, e aí eu falei, né? Sonho gringo. Não, eu vou tentar o visto. Né? Eu trabalho na Volkswagen, eu tenho casa, né? No meu nome, estabilidade. Vou tentar. E aí fui. Só que eu fui no dia 11 de setembro. Já era o aniversário das torres lá. Né? Você foi para qual lugar lá? Não, eu fui para fazer para tirar o visto. Ah, entendi. Mas era 11 de setembro. 11 de setembro. Então no dia que todo mundo tava... Uma data meio marcante. Todas aí eles fazem filas de 10 pessoas para entrar no consulado. As 9 pessoas que estavam na minha frente foram negadas. Eu falei, você também, ué. Todo mundo sendo negado. Com o passaporte na mão. Tente outra vez. Só isso que eu escutava. E aí quando chegou na minha vez, eu falei, levei documento, levei tudo. Falei assim, não tem como o cara me negar. O cara olhou para mim. Você tava trabalhando ainda? Tava trabalhando ainda. E aí ele olhou para mim e falou, tente outra vez. Eu falei, nossa, mas poderia ser uma resposta diferente, né? Aí eu comecei, voltando do Rio pra cá, questionando Deus, falando, Senhor, beleza, eu entendi que eu tenho que sair de lá, que é uma nova trajetória, mas podia ser um país gringo, né? Podia ser um país... É pra Goiânia mesmo que eu tenho que ir. E aí Deus abriu Goiânia? Porque existia 2 pontos de discipulado para esse lugar que eu estava indo, essa igreja, né? No caso. Hoje essa igreja em Goiânia tem 40 mil membros. Então, já é a igreja Dínamo? Não é Dínamos, é uma outra igreja que eu fui só para estudar, né? E os Estados Unidos e a Goiânia são as 2 bases de seminários que eles têm. E aí... E como surgiu essa igreja na sua vida? Você já frequentava ela? Então... Ou ela já é conhecida por ser uma escola de líderes? Ela já é conhecida, muito conhecida por ter uma formação muito boa na área do seminário. Eu já tinha amigos que faziam parte da denominação e eu falei, olha, talvez seja o caminho para mim. Tem algum problema falar? Não.
o nome? Tem não. O nome é Videira. Igreja Videira. E aí a gente, indo para essa denominação, a Videira, a gente conseguiu ter um lastro muito maior, porque a gente teve um conhecimento, porque os caras fazem, né, a conferência de jovens dele dentro do Serra Dourada. Então os caras não fazem uma coisa pequena. Claro. Tá ligado? Gigante. Então assim, vamos fazer uma conferência de jovens, Serra Dourada. Vamos fazer um batismo. Pega tem um parque lá que chama Vaca alguma coisa, esqueci o nome agora. Eles fazem lá, um parque gigantesco, né? Então, tudo para eles é muito grande. Então, as duas bases que eles tinham, tanto nos Estados Unidos como também Goiânia, eram muito fortes. Então, fui negado nos Estados Unidos, e aí a Carol falou, eu acho que a gente tem que ir para Goiânia. E aí eu tinha um carro, vendi o carro, comprei um outro carro, porque o meu carro na época estava financiado, eu vendi esse carro, peguei um outro carro quitado para não ter dívida nenhuma e fomos para lá. Sem nada, sem trabalho, sem conhecimento nenhum da cidade, sem casa, sem nada. Só colocamos as coisas dentro do carro. Entramos e fomos. Fomos para aquele lugar. Chegamos lá, Morou em qual lugar em Goiânia? Eu morei numa região lá que... Primeira Leste? Não. Não, eu morei numa região lá próximo do Garavelo, né? E aí eu chegando lá, nós ficamos a primeira noite, né, instalados num local, né, num hotel, e logo depois já consegui uma casa, né? Logo depois já consegui me instalar e fizemos seminário. Enfim, ficamos 2 anos lá. E eu nunca pensei que eu ia voltar para Barra Mansa. Porque toda a história da minha família com questão à igreja é de plantação de igreja. Ou seja, plantamos a igreja, né? Fazemos toda aquela iniciação, colocamos o pastor e vamos para outra cidade. Então, toda a história da minha família foi muito nisso, de começar, de formação da igreja. Então, eu fui para Crixás do Goiás, a gente foi para outros lugares, formamos outras igrejas. Então, eu nunca achei que ia voltar para cá. Mas, no final do seminário, um dos pastores me convidou e falou, olha, nós queremos trazer para Barra Mansa essa denominação, a Videira. E eu queria que você me ajudasse nessa transição, principalmente porque você está focado nessa formação inicial da igreja. E aí nós decidimos, oramos, falei com a minha esposa falou, cara, não é pra gente voltar, não, Goiânia tá bom demais. E realmente estava, assim, a gente estava vivendo um tempo, assim, maravilhoso lá, uma cidade muito boa de morar, mas nós sentimos que era em toda a formação dessa igreja aqui em Barra Mansa por 2 anos. Quando entrou na pandemia, nós entendemos que não era mais o nosso tempo lá. Nós saímos e começamos a orar por um tempo novo. Eu sabia que Barra Mansa precisava de uma igreja diferente, né? Nós temos em Barra Mansa muitas igrejas tradicionais e a gente vem com uma pegada completamente diferente de igreja, das igrejas que estão aqui. Então acaba que a gente sentiu essa direção de Deus, eu e minha esposa, para a gente começar algo novo e a gente não sabia como seria. E aí vem a história da Dínamos. Porque aí o pastor Dênio e a pastora Solange são os fundadores, nos abraçaram nesse tempo que a gente estava meio que... Sabia que precisava começar alguma coisa, sabia que precisava iniciar alguma coisa, mas não sabia como, onde. Entendeu? Eu tava assim... Sabe aquela situação? Eu tô num túnel, sei que no final tem uma luz, mas eu não sei como chegar. E aí foi o tempo que o pastor Dênio e a pastora Solange nos abraçaram, falaram, nós vamos cuidar de vocês, vamos ajudar e vamos te dar a direção de como vocês vão começar. Nesse tempo agora, desse abraço, né, dessa parte que o pastor Dênio e a pastora Solange, né, nos colocou como filho assim, na vida deles, eles ainda estavam no Brasil, hoje eles estão na Inglaterra, eles foram pontuando coisas que a gente precisava fazer para iniciar qualquer coisa aqui em Barra Mansa. Só que a gente estava no meio da pandemia, né? 2020, estourou a pandemia. O que a gente inicia no meio da pandemia? Não tinha como iniciar nada. Tá tudo fechado, né? A gente não conhecia sobre a doença, então a gente não poderia tomar nenhuma atitude louca, porque a gente não conhecia como era essa doença, né? Então a gente foi muito cauteloso em todas as ações. Então a gente começou a conectar pessoas, eu comecei a conectar amigos, porque eu sempre morei em Barra Mansa, e a Carol também, então a gente começou a conectar amigos. E eu me lembro que em setembro de 2020, em agosto de 2020, nós fizemos a nossa primeira reunião
mas não era um culto, era só o que nós falamos de noite de adoração. Foi só um tempo junto, assim, né? Onde foi esse culto? Foi numa escolinha, lá na Boa Sorte, Lápis Dourado. Tem uma escola na Boa Sorte chamada Lápis Dourado. Tinha um casal nosso tempo de amizade aqui, que é o Vinícius e a Letícia, e a Fabiana e o Felipe, que a Fabiana é pai do Vinícius, né? E a Letícia, a mãe dela era dona dessa escola. E eles abriram a escola e falaram, faz aqui. Tu é a Fabiana? Fabiana, Felipe, que são os pais, e tá. do Vinícius, né? Entendi. E o Vinícius e a Letícia, eles estavam na Boa Sorte, e ela, a mãe da Letícia, era dona da escola. A escola estava fechada por conta da pandemia, e nós começamos ali. Só que assim, primeiro dia que a gente pensou que era só uma reunião, deu mais de 40 pessoas. No segundo dia deu 60, não tinha como. E de onde surgiu esse pessoal? Vocês convidaram boca a boca ou foi um falando com o outro? A gente tinha lá 10, 15 pessoas que já estavam mais próximos. Cada um chamou um. 3, votou. Não havia mais espaço no ambiente. Eu falei, olha, a gente está na pandemia. Qualquer pessoa que passar aqui e ver essa quantidade de pessoas pode dar problema. Então a gente tem que fazer tudo de acordo com as leis, com a regra. Deu 60 pessoas, não cabia mais. Então, qual que foi a nossa ideia? Vamos pro hotel. E aí, nós ficamos conhecidos como a igreja do hotel por conta disso. Aí eu sento com o pessoal do hotel, falei, olha, eu queria alugar para fazer um culto. Ninguém entendeu nada. O Romênio não entendeu nada. Falou, como assim culto? Eu falei, gente boa demais. Eu falei, eu queria fazer um culto domingo aqui, todo domingo. Ele falou, mas você vai montar e desmontar o culto todo domingo? Vamos montar e desmontar. E aí começou a nossa trajetória no hotel, de 1 ano e 7 meses que nós ficamos lá, montando todo o equipamento, desmontando. E ali a igreja ficou conhecida não pela placa, mas pelo acolhimento, pelo zelo com as pessoas e também pela paixão que nós temos por Jesus, né? Mais do que qualquer obrigação de você estar dentro de um ambiente de igreja, é você pertencer a um lugar. Ou seja, eu tenho um senso de pertencimento a uma família que me acolheu, que me ajuda, que me inspira. E essa é a Dínamos. Então nós iniciamos ali no hotel e ficamos ali 1 ano e 7 meses sem placa, sem ninguém conhecer a igreja, mas chegando gente todo domingo. Crescendo. E aí chegou um ponto que não cabia mais. Ou seja, não cabe mais, temos que deslocar. Qual a capacidade ali do hotel? Ali no hotel a gente tinha capacidade para umas 160 pessoas. E a gente chegou assim no limite das 160. Era um culto por semana? Um culto por semana. E aí a gente chegou no limite mesmo das 160 pessoas, não tinha como mais realmente ter mais pessoas. Mas 160 não era muito. Na primeira deu 40. Pois é. E as coisas foram, né, nesse ano foi consolidando, porque a igreja tem esse ápice, né, de novidade. Todo mundo vem, né, tem aquele ápice. Daqui a pouco você tem que conversar com o secretário de ordem pública e pegar o parque da cidade para fazer o culto. Só depende dele. E nesse tempo do hotel também foi muito legal, porque a gente começou os nossos projetos sociais, a gente começou a fazer muita coisa ajudando mesmo pessoas, famílias. E hoje, por exemplo, nós temos um treino de jiu-jitsu, né? uma escola de tudo, lá na nossa igreja, que atende 40 crianças. Então, assim, a gente já está, graças a Deus, a gente começou já com esse coração de servir as pessoas, que eu acho que é o ponto. Isso é muito importante, falar dos projetos sociais, né? Quais projetos sociais vocês trabalham? Deixa ele só terminar aqui da construção da Dínamos, lá que eu acho muito interessante. Isso. Então, e aí quando a gente finalizou quando a gente percebeu que no hotel não cabia mais, nós vamos procurar um outro lugar. Eu posso falar pra você que eu fui em todos os imóveis de Barra Mansa. Eu acho que eu conheço todos os donos, sei o preço do aluguel de cada um. Nós fomos em todos os lugares. E realmente, assim, nada era parecido com aquilo que a gente estava buscando. Ou talvez o valor é muito acima daquilo que a gente estava procurando. E eu lembro que eu estava passando em frente ali, o Sesc. E o dono, ali onde era a antiga farmácia popular, né, do lado do Profissionais de Saúde, frente ao Sesc, tinha acabado de colocar a placa. Tinha 1h30 mais ou menos que ele tinha colocado a placa. E eu vi aquela placa e falei, uau, esse lugar. Eu liguei. E aí ligamos, começamos a negociar, as coisas foram acontecendo e nós conseguimos o local, né? Teve amigos que influenciaram e ajudaram a gente a conseguir o local, ligando, conversando com os donos.
E nós começamos as obras ali. E em 57 dias nós conseguimos reformar todo aquele ambiente ali, claro, dentro da proporção que a gente podia e de acordo com aquilo que nós poderíamos fazer para aquele tempo, né? Então, em 57 dias nós reformamos assim, a galera da igreja se juntou, todo mundo foi uma bênção. Não sei como que nós conseguimos, até de forma financeira, porque de fato assim, Deus abençoou de todas as formas, mas nós entramos. Hoje, um ambiente completamente mudado, conseguimos receber as pessoas muito bem e está lotado, ou seja, nós começamos agora a pensar em ter o segundo culto, né? Então, acredito que depois do meio do ano, minha esposa está grávida do nosso primeiro filho, né? Que é um milagre. E depois, ele nasce em julho, a gente acredita que a partir de agosto nós teremos 2 sessões. Ou uma de manhã, uma noite, ou uma tarde, uma noite, porque não está comportando mais a quantidade de pessoas lá, graças a Deus. Foi muito diferente o que aconteceu com a gente, porque quando eu conto a história parece que a gente tem 10 anos. Mas a gente vai fazer 3 anos aqui na cidade. A Dínamos tem 27 anos de idade, mas a Dínamos aqui em Barra Mansa ela tem menos de 3 anos. Então foi uma avalanche de pessoas. Hoje, às vezes, eu entro dentro da igreja, eu não conheço todas as pessoas. Eu estava na academia, só abrindo parênteses aqui, estava treinando esses dias agora. Aí uma moça me cutucou lá no melão. Pô, você é o pastor da Dínamos? Eu falei, sou. De vez em quando, acho que os domingos é o dia que eu sou o pastor. Brincando com ela. Uhum. E ela, eu tô indo no culto, tem 3 semanas. Eu falei, uau, que legal. Ela, poxa, pega meu número, quero conhecer mais, quero me envolver mais. Então, assim, a gente não consegue mais ter dimensão daquilo que se tornou e a gente não consegue também, apesar de eu ser um cara muito detalhista, eu não consigo mais ver todo mundo que tá lá. Graças a Deus, as coisas começaram muito bem e eu acho que tudo que começa certo acaba dando certo também, né? A gente começou com o coração correto, fazendo tudo da forma correta e hoje nós estamos desfrutando de muita bênção, né? E eu tô muito feliz com aquilo que está acontecendo, só para esclarecer como que surgiu a Dínamos aí. História maneira, interessantíssimo. Não, assim, eu venho acompanhando ali desde a obra, desde o início, então você vê ali a construção, é um negócio muito, mas muito bacana mesmo, e eu acho que também traz não sei se a palavra mais adequada é essa, mas eu acho que se enquadra para o espírito jovem. A pegada da igreja é uma pegada muito gostosa, assim, muito legal mesmo. Um ambiente que, assim, cada um tem a sua... Sua liberdade individual, né? Assim. Eu digo nem liberdade, mas assim, tem o seu estilo de vida, as suas preferências e tudo mais. E lá é um ambiente que assim, te dá muita liberdade de você olhar, sentir, estar. É um ambiente bacana, diferenciado. Entendo. Não é pragmático, né? Seria um fator de doutrina, né? Talvez, que o Daniel tenta trazer. A doutrina da Dínamos, comparado às grandes igrejas antigas, ela tem esse diferencial. O nosso foco não está na roupa, né? Como em alguns lugares. Porque Jesus não foi conhecido pela roupa, né? Jesus foi conhecido pela voz. Então, o nosso foco nunca vai estar na roupa. A roupa é para vestir. Então, eu acho que muito tempo atrás, desde a década de 80 aí, a gente, falando na igreja evangélica, ficou brigando do pode e não pode. Pode usar calça comprida, pode usar isso, pode cortar o cabelo, pode usar bateria no culto. Na época a bateria era só do rock and roll. Minha avó, eu lembro que eu era moleque, minha avó me proibiu de assistir televisão, não podia ter televisão em casa. Uma série de coisas que não faz sentido hoje. Quando nós olhamos para trás, a gente poderia ter evoluído muito mais se a gente tivesse entrado numa linha correta. Claro, a gente não vai questionar que Deus quis fazer dessa forma, ok. Mas olhando para trás, a gente poderia ter evoluído mais. Hoje nós não estamos dentro da cultura de forma mais enfática porque a gente perdeu mão, a gente não colocou os pés, nós não entramos, né? E hoje você vê muita coisa sendo construída, na minha concepção, de forma errada, né? Você vê, por exemplo, filmes, desenhos animados para criança que você olha aqui e fala, meu filho não pode assistir um filme, não pode assistir um desenho desse. Mas eu não posso questionar por quê? Porque nós não formamos cineastas, nós não formamos diretores de teatro, nós não formamos... Então, eu acho que a igreja ela precisa se reposicionar. O que nós não fizemos lá atrás, na década de 80,
e infelizmente se criou uma cultura totalmente diferente e nós estamos sofrendo dano hoje, eu acho que hoje a igreja precisa se posicionar, né? Hoje, por exemplo, lá na Dynamos, né? A gente tem um rapaz que é até legal um dia trazer ele para compartilhar um pouco da história dele. Ele já expôs as artes dele 2 vezes no Centro de Cultura de Barra Mansa, chamado Deus e a Arte. Ele já expôs no Verbo Divino também. E é um menino que começou a pintando aquarela e ele foi despertado por nós dentro da igreja mesmo a pintar quadros. E ele começou a pintar quadros no culto e aquilo ali se tornou uma profissão para ele. Então, assim, por que nós não podemos se envolver nas artes, entretenimento, na política, em todos os ambientes? A igreja tem que estar em todo lugar. A igreja, estou falando, aqueles que amam Jesus. A gente tem que estar em todo lugar, porque se nós não tivermos e a gente não colocar ali uma mão, se a gente não colocar uma força ali, qualquer coisa vai ser consumo. Qualquer coisa vai ser jogado na mídia, né? Infelizmente, é uma forma que eu acredito. O YouTuber é maravilhoso, mas ele deu voz para quem não deveria ter. E a gente sofre o dano disso. Muita coisa lá que não faz sentido algum. Mas aí é questão de crença, né? Tem pessoas que gostam e consomem esse tipo de conteúdo, como tem pessoas que não são religiosas. Eu acredito pessoas que não acreditam, conheço pessoas que não acreditam em Deus, conheço pessoas que acreditam em Deus. E a gente tem que conviver como cristão, temos que não aceitar, né, e compreender também o pensamento de outras pessoas. Mas eu acho que assim, a falha talvez tenha sido lá atrás que não estimulou essa pessoa talvez a ter algum tipo de crença. Vai acreditar em Deus, vai ter ali algum tipo de religião, seja católica, seja evangélica, mas talvez lá atrás na nossa formação isso aí faltou você gerar esse estímulo. Isso aí é um posicionamento. Assim como hoje eu também acredito que falta um pouco de estímulo para a questão de formação técnica profissional. Todo mundo hoje acha que o dinheiro vai cair do céu mesmo. Vai isso. mexer na internet, vai ganhar dinheiro. É verdade. Ninguém, se você perguntar para a molecada hoje, o que você quer ser? YouTube. Quero Marketing mexer. Bitcoin. Mas a questão do crer em Deus ou não, eu conheço, eu como cristão, eu acredito muito em Deus, sou católico, e a questão de acreditar em Deus ou não, eu conheço muitas pessoas que não acreditam em Deus, que são mais cristãos do que pessoas que se dizem muito religiosas. Infelizmente. Entendeu? Infelizmente. Eu conheço, então, a crença e a questão de dar voz, eu acho que realmente, não, na minha opinião, tá? Não cabe à igreja. A igreja tem que alertar. A gente está ali para praticar a nossa fé, não para se meter em conteúdo digital ou em política. Ou a religião é apenas para a gente, a igreja, o culto é apenas para a gente praticar a nossa, e reafirmar a nossa fé, na minha opinião. Sim. Mas eu quero saber como que a igreja poderia atuar nesse modo sem ser uma ditadura, né? Não pode passar isso porque... Isso. Não, então, eu acredito, né, que nós temos que se envolver em todas as esferas. O nosso problema hoje é que o cara quer ser estilista de moda. Vou dar um exemplo, né? Um cristão quer ser estilista de moda, mas ao invés dele fazer de fato uma roupa legal, que vai atrair, vai tocar em todos os públicos, ele faz uma linha de roupa gospel, com a frase lá, Jesus te ama, sei lá, alguma coisa assim. Esse não é o estilo, não é a forma que nós pensamos. E eu acho que não é o estilo que ele deve ter também. Porque se eu sou um estilista de moda, eu tenho a oportunidade de estar com outros estilistas e trazer Jesus para aquele lugar. Não é a roupa que vai evidenciar isso, mas o meu comportamento, a minha atitude, entende? Então, se eu tenho... Hoje eu conheço um pastor que ele é diretor da Netflix. E aí perguntaram para ele o seguinte, falou assim, pastor, mas tem tantos filmes lá que não tem nada a ver, e você como diretor da Netflix, você deixa isso entrar dentro da Netflix? Ele falou, olha, eu sou diretor da Netflix, então eu tenho que trazer o que traz dinheiro para Netflix, né? E não aquilo que talvez é a minha forma de ver, que eu acho correto ou não. Então ele como diretor, ele tem que pensar no quê? Na empresa que contratou ele. Mas isso não quer dizer que ele não vai abrir as portas para quem está fazendo algo que ele acha que é coerente colocar lá dentro. Por exemplo,
O David Leonardo, hoje, ele tem uma ministração dentro da Netflix. Então, ou seja, qual pastor que teve uma ministração dentro da Netflix? Só o David Leonardo. Por quê? Porque teve uma abertura de alguém que está lá. É isso que eu estou falando. Então, eu acredito que o cristão, aquele que é apaixonado por Jesus, e aqui a gente não está falando de uma igreja evangélica, está falando daquele cara que ama Jesus, que tem princípios cristãos, que acredita na Bíblia. Falando de costume, né? Ele precisa estar envolvido em todas as esferas. Eu me lembro que na minha adolescência eu ouvi os pastores falando: queime seu diploma, não forme, não faça isso, vira um pastor. E aí existia um monte de pastor frustrado, que na verdade não foi chamado para ser pastor, mas para ser um engenheiro, talvez para ser um advogado, talvez para ser um médico, né? E por conta lá atrás de ouvir isso, queime seu diploma, o cara queimou mesmo. E foi virar pastor e não era o chamado dele, porque nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Nem todo mundo foi chamado para ser um vereador, um deputado, nem todo mundo foi chamado para ser um médico, nem todo mundo foi chamado para ser um advogado. Eu acho que todo mundo que nasceu com um desígnio, nasceu com um propósito. Você não nasceu de forma aleatória. Então a Bíblia fala o quê? Em Efésios capítulo 1, que antes da fundação do mundo, Deus já tinha te escolhido. Então se ele te escolheu, não foi seu pai e sua mãe que te escolheu. Quem te escolheu? Foi o Senhor. Foi Deus que te trouxe. Então ele te trouxe para quê? Para cumprir um propósito. Qual o propósito? Isso você tem que descobrir pessoalmente entre você e Deus. Talvez muitas pessoas que poderiam ser ótimos advogados são maus pastores. E talvez muitos advogados são maus advogados, mas poderia ser um bom pastor. Então, eu acredito em todas as esferas da sociedade. Eu acredito em todas as esferas. Deus chamou cada pessoa para um lugar. Existe um lugar certo para todo mundo. Hoje vocês estão aqui fazendo um podcast. A voz de vocês está ecoando em vários lugares. Por quê? Porque Deus trouxe essa realidade e colocou na mão de vocês. Poderia ser outras pessoas que poderiam estar aqui, mas são vocês. Por quê? Qual o motivo? Porque Deus determinou que fosse assim. Então, às vezes, esse ambiente aqui, o Daniel, junto com a equipe, nunca pensou em fazer alguma coisa. Surgiu a ideia. Surgiu da onde? O recurso veio da onde? Esse desejo veio da onde? Tudo vem de Deus. Então, eu acredito que nós precisamos se envolver em todas as áreas. Eu sou um cara que amo conversar com pessoas, por exemplo, envolvidas na política, para entender as ideias, para entender o que está no coração, para entender qual que é o viés. Porque nosso país precisa de bons políticos, né? Eu gosto de conversar com bons empresários, pessoas que têm ideias inovadoras. Para quê? Para, de alguma forma, tentar inserir Jesus no coração dessa pessoa e assim por diante. Então, eu acredito muito nisso, sabe, Batata? Eu acredito que todas as áreas precisam ter pessoas apaixonadas por Jesus. Porque foi somente dessa forma a gente vai conseguir mudar o nosso modo de vida. A gente tem que ter bons policiais, a gente tem que ter bons professores, a gente tem que ter bons empresários e assim por diante. A gente tem que ter bons pastores. Porque não é só porque é pastor que o cara é certo. Tem muito pastor pilantra também. Tem padre pilantra, tem o cara do lá que infelizmente faz alguma coisa errada. Em todo lugar tem alguém que infelizmente faz alguma coisa que atrapalhe aquilo que a gente está construindo. O que a gente não pode é não esquecer do propósito que Deus colocou no nosso coração. Deus me trouxe para essa cidade mesmo não querendo estar. Deus me colocou uma igreja nas mãos sem eu saber como que tudo isso está acontecendo com a gente. Eu só vejo a evolução, mas eu não consigo te explicar o porquê. Se fosse me perguntar assim, escreve um livro da Dynamos, eu consigo explicar toda a história, como que aconteceu, cada detalhe. Mas por que nós chegamos nesse estado agora? Eu não consigo explicar, porque não tem a ver comigo. Tem a ver com Deus, né? Então tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente tem que olhar para Deus e não para nós. Então por que isso aconteceu? Porque Deus está envolvido nisso. E eu preciso entender em Deus o que Ele quer fazer a partir disso, né? Ontem teve lá na igreja um casal, eles são cerimoniais, assim, muito famosos na cidade, Thaís e o Guilherme, e eles me pediram para fazer um culto de ação de graças pelos 6 anos de empresa deles, né? E eu citei algo lá nesse dia que ficou marcado para mim, né? Porque às vezes nós perguntamos para Deus assim, por que não aconteceu isso? Quantos não a gente já recebeu? Não só dos nossos pais, mas também de Deus. A gente pediu, não aconteceu, né?
Então, por que que isso não aconteceu, né? E eu estava falando com eles o seguinte: Deus só vai nos dar aquilo que nós estamos preparados para receber. Então, assim, você pode ter um filho, o Daniel tem um filho e ele tem um carro. O carro é do filho dele, é herança, sim ou não? Mas o filho pode dirigir? Por que não? Porque ele é pequeno, não tem carta, não tem CNH, então não está na hora dele dirigir, não é verdade? Ele é pequeno para estar naquele carro, A tamanha responsabilidade, né? da responsabilidade. Então, assim, o carro é dele? É. Mas ele pode dirigir? Não. Por quê? Porque ele não está preparado. Então, apesar de nós acharmos que nós podemos fazer alguma coisa, às vezes nós não estamos preparados para fazer. Então, o que eu aprendi é o seguinte: eu nunca mais oro assim, Deus, por que que não aconteceu? Eu oro assim, Senhor, me mostra onde que eu preciso melhorar para poder receber isso que eu ainda não recebi. Entende? Então, assim, finalizando, né? Eu acho que nós temos que se envolver em todas as áreas. Por quê? Porque, infelizmente, a internet deu voz para pessoas que só falam besteira. Eu digo que, independente se o cara é ateu, se o cara acredita em Deus, tem coisa que tá na internet que é absurdo. Que eu acho que não deveria estar. Mas a internet é um mundo sem lei, não é verdade? Então, eu acredito que hoje a igreja ela tem que olhar dessa maneira. Eu preciso formar professores, eu preciso formar, né, bons educadores, policiais, vereadores, deputados, presidente que seja. Eu preciso fazer a formação. Essas pessoas vão chegar naquele lugar não só com o propósito, mas com o Deus do propósito. E aí se torna tudo mais simples. E eu acho que a gente começa a olhar o mundo de forma diferente. Entendeu? Entendo. Batata tá até sério, né? Não, tô sério, não. Tô penetrado. Maneiro. É a primeira vez que eu vejo alguém prender a atenção dele. Toda entrevista ele fala Ultimamente ele tá Não, precisando não, ficar não. ouvindo. Toda entrevista Não, ele fala mas isso. não Toda falo entrevista isso não. ele Isso fala aí. Uma coisa é você tá sério prestando atenção, outra coisa é você tá prestando atenção, mas brincando. Brincando, entendi. Entendi. Tem Mas essa hoje o diferença. assunto é sério, pô. O assunto é Deus, pô. Deixa eu Gente, puxar uma coisa aqui. Sim, Você citou sim. duas coisas que a gente tinha comentado no bastidor aqui. Sim. Uma é a questão das pessoas. A gente falou que tinha 160 milhões de pessoas que frequentam a igreja. 62 milhões, né? Que é o 62 número hoje. De um universo de 200 milhões de pessoas no Brasil. Isso. E você citou agora um pouco sobre algumas objeções que as pessoas podem ter para frequentar a igreja, independente da denominação, seja Sim. evangélica, católica, enfim. Você detalha isso, esses pontos que você falou, por um dos motivos de não terem mais pessoas na igreja, as pessoas estarem desinteressadas de ir para a igreja, ou existem outros fatores também? Você citou dois. Um, a doutrina, que seria uma doutrina pesada para a Sim. atualidade, e dois, seria os falsos profetas, vamos falar assim. Que tem muito, né? Mas enfim, 62 milhões de cristãos no Brasil. E a gente, né? 62 cristãos e protestantes, né? Fora a igreja católica, né? Que aí vem uma camada ainda maior. Então, metade do país, vamos colocar que mais da metade do país provavelmente tem uma fé cristã, né? E a pergunta que eu faço para vocês, agora, eu como entrevistador, o que mudou no país? Porque se eu tenho um viés cristão, se eu sou apaixonado por Jesus, né? Se Deus ele me ensina sobre amar, sobre zelar, sobre cuidar, sobre ajudar uma velhinha, por exemplo, a atravessar a rua. Assim, exemplo bem simples. Se nós temos mais da metade do país cristã, por que o país não mudou? Por que há um aumento de pedofilia, há um aumento de morte, de homicídio, tráfico de droga, né? A gente viu agora a história da ilha de Marajó, né? Que começou a bombar aí a quantidade de coisa que acontece lá, né? Com questão às crianças. Então, por que não mudou se nós temos essa quantidade toda de cristãos no país, né? E eu só consigo olhar de uma maneira, porque existe muito cristão que é só de boca. Então o cara fala assim, você é cristão? Sou. Mas ele não tem comportamento, não tem disciplina, não é apaixonado por Jesus, mas ele precisa falar que ele tem uma religião. Porque não faz sentido, se eu tenho metade do país, praticamente, servindo a Deus, no mínimo, a gente tinha que diminuir os números de fracasso do país. No sentido. Eu acredito que passa até bem mais da metade se você for perguntar para a pessoa. Se sair perguntando aí, todo mundo é cristão. Todo mundo. 98%. É isso aí. 98%. E assim, como que a gente chega num país, como que a gente tem 98%, né, vou colocar usando a sua fala,
de cristãos e a gente continua da mesma maneira. Porque as pessoas não praticam o que É isso aí. Deus ensinou. Né? Então, se a Bíblia ela é um manual de fé e prática, ela deveria ser mais lida, né? E lá na Bíblia tem 2 mandamentos que Jesus instituiu no Novo Testamento. Não é para você usar a roupa no pé, manga comprida, terno e gravata. Não é nada disso. Lá está instituído, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Rapaz, contar uma. Tava conversando com um conhecido, aí o cara faz muita coisa errada, né? E eu, muita coisa errada. E eu perguntei pra ele, pô, por que você continua fazendo isso? Você acredita em Deus? Pô, eu acredito. Mas quando Deus tocar no meu coração, eu vou parar de fazer, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas eu falei, mas rapaz, Deus deu o livre-arbítrio. Deus ensinou a gente como a gente tem que viver. Se você não praticar aquilo que não matar, não roubar, os 10 mandamentos, tá ali, ó, simples. 10 mandamentos para você seguir. Se você não seguir, você tem o livre-arbítrio de não fazer. Se você não fizer, Deus não vai te ajudar, cara. E os 10 mandamentos é a base da nossa, É a base das nossas leis. Das nossas leis, né? exatamente. Jesus deixou ali bem, né? Deus deu para Moisés a tábua da lei com 10 mandamentos, 683 ordenanças, né? A gente sabe das 10, mas tem 680 lá para os judeus e tal, enfim. Isso. Essas 10 está muito clara. Por exemplo, a gente pode fazer até uma pergunta aqui entre nós, né? Eu não sou ladrão. Você é ladrão? Não. O Daniel também não. Mateus também não. Mas, por exemplo, você nunca pegou uma caneta emprestada e levou para casa e esqueceu a caneta? Rapaz, tem uma lá escrita até com o nome do amigo meu. Pois lá, é. Lá em cima da O que é isso? É simples, não é? Oi? Uma resma de folha que você pega sem pedir? Não, mas aí eu mandei mensagem pra ele, é foto, ele pode ficar. Eu já resumi. Ou pras meninas, né? Pras meninas, pega a roupa emprestada da Nossa. menina, aí ela fica assim, lava e deixa aqui. Se ela não pedir, eu não devolvo. Isso é o quê? Isso é coisa simples, não é verdade? Então, assim, a gente pode pegar e falar assim, não, lá tá assim, não fazer nenhum ídolo. Não, vou fazer nenhum ídolo, beleza. Mas às vezes a gente na academia, a gente tá treinando e tá nos fazendo de ídolo, né? Ou coloca a nossa namorada de ídolo. Então, será que a gente consegue cumprir os 10 mandamentos? Eu acho que não. Então, como que nós chegamos, então, como que nós chegamos e conseguimos ter a proximidade de Jesus, né? Porque a primeira coisa que o cara fala é o seguinte, se eu errei, Deus se afasta de mim. Deus está longe de mim, eu estou errado. Então, Deus está longe de mim, não é verdade? Se eu errei, Deus está longe de mim. Mas a verdade é que Adão e Eva, eles foram aqueles que cometeram talvez o maior pecado, e mesmo assim Deus não foi atrás dele. Então não é o pecado que limita Deus. Quem limita Deus? É você mesmo. É você mesmo que limita. Quando você erra, você coloca um bloqueio na sua frente, um limite. Porque, querendo ou não, a gente tem que levar em consideração que nós não vamos conseguir cumprir todas as leis. Não vamos. Nós vamos errar. Todos os dias. Não é verdade? Nós vamos pecar. Com certeza. A Bíblia fala que aquele que acha que não, aquele que é o maior pecador. Então, assim, nós vamos errar, nós vamos pecar. Mas aonde está o ponto crucial? É que nós temos um advogado que é o Senhor Jesus. E ele está nos defendendo. Ele está à disposição da gente. Então, ao invés de nós corrermos de Deus quando nós erramos, nós temos que correr para Deus. Porque só Ele tem o perdão. Então, o que acontece hoje, voltando ao assunto da quantidade de pessoas cristãs que não se envolvem de forma correta, né, na nossa terra, no nosso mundo aqui, é que, infelizmente, isso é claro, as pessoas querem só um nome de ser cristão ou para ser cristão. As pessoas querem só um título, um rótulo, mas não querem viver o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho é boa notícia. Você encontra a pessoa está murmurando. Você encontra a pessoa está falando só coisa ruim. Você encontra a pessoa... Eu me lembro de um amigo meu que comprou um Chevette marrom. Desculpa a palavra, marrom cocô. Sabe? Pensa num Chevette feio. Aí ele chegou em mim e falou assim, mano, eu comprei um Chevette. Eu falei, rapaz, isso aí não é Chevette, é Chevectra. Isso é um carrão, rapaz. Coisa linda. Vamos dar uma volta. Porque a pessoa chega em você, ela quer ouvir de você uma boa notícia. É claro. Uhum. O que é evangelho? Boa notícia. Mas você notícia. não está errando não sendo sincero com ele?
Eu não acredito. Oi? Eu não acredito que eu não estou sendo sincero com ele. Porque eu não estou falando que o carro dele é ruim em essência. Eu tô levantando o ego dele e falando, Sim. cara, não retrocede, olha pra frente. Perfeito. Não olhe pra trás. E aí chega uma outra pessoa... O que... Esse é feio. Pra dar uma Nossa, cara. esse aí, Você é rapaz. maluco. Você vai quebrar esse carro aí. Sapato velho aí. Como é que você comprou esse carro? Como é que você vai abastecer isso, rapaz? Esse Você carro tá velho pra doido. caramba, Você entende? velho. Aí você pega a pessoa, joga um Lá banho de embaixo, água fria. Uma pá de terra. Então, o evangelho significa boa notícia. Evangélico não é uma denominação, evangélico é portador de boa notícia. Então, eu sou evangélico, eu porto boa notícia. A todo momento que eu encontrar alguém, eu estou aqui para dar boa notícia. Primeiro, de Jesus, que ele ressuscitou, mas está vivo. Mas, em segundo lugar, se eu puder te levantar, é isso que eu vou fazer. Eu nunca vou querer jogar você num poço, né? Então, uma das coisas que eu acredito é que essas pessoas que se dizem cristãs não praticam e não vivem. Então, a Bíblia é o seu manual de fé e prática. Jesus deixou 2 dos 10 que Moisés, né, colocou na tábua da lei. Jesus ele pega 2 e coloca, esse aqui é para evidenciar. Quais os 2 que ele evidenciou? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus está falando, ame a Deus e serve as pessoas. Então, o nosso maior papel na sociedade é servir as pessoas. É o que falta hoje. Eu vejo muitas, e aí eu falo assim com todo respeito e com todo temor, eu vejo muitas igrejas apontando somente para si e não querendo mudar a sociedade, transformar a sociedade. Então, eu como pastor, liderando uma igreja hoje, o que eu posso fazer para mudar a sociedade? E aí esse é o ponto. Então, talvez a pessoa fale assim, mas você é uma gota no oceano, mas eu sou uma gota a menos. Se todo mundo, imagine se toda igreja em Barra Mansa, eu tenho um dado que eu não sei se é real, mas eu vou falar, talvez seja ou não. Só com o CNPJ em Barra Mansa tem 362 igrejas. Em Barra Mansa. Nós temos uma população de 184 mil habitantes. É que igreja não paga imposto, né? 362... Tem alguma coisa... 362 igrejas, imagina. Essa conta não O tá Thiago fechando. puxou uma coisa que é até uma dúvida minha, é uma sim. questão. Igreja, já que a gente já tá falando das coisas ruins que a gente passa aí pela igreja, igreja não se tornou um negócio para algumas pessoas, não? Primeiro eu vou falar do terceiro setor. A igreja paga 2 impostos. Que só para esclarecer. Primeiro, a igreja paga um imposto anual, que é um imposto único que toda igreja paga, independente do tamanho, é o mesmo valor. Mas o segundo imposto que a igreja paga é de forma social. Então, ela tirando o morador de rua, né, tirando o cara das drogas, colocando numa clínica, levando uma cesta básica. Eles entenderam que esse seria o imposto da igreja, fazer o bem social. Só que o problema é quando a igreja não faz o bem social. Esse é o ponto. Que eu me pego aqui sempre questionando nas nossas mesas pastorais. O que nós podemos fazer a mais para servir a sociedade? Não é verdade? Então, assim, eu posso trabalhar com quantas crianças aqui, eu posso abrir um projeto social, eu posso abrir um instituto, quantas cesta básica para as pessoas carentes, que a gente não precisa sair de Barra Mansa para viver a África. Tem gente querendo sair para ir ajudar lá na África, não é verdade? Mas Barra Mansa tem África também. Chega no lixão ali. Não é verdade? Nossa Tem Senhora. muito lugar que as pessoas não têm nada. Tem sem terra em Barra Mansa. Então, o que eu posso cooperar para, de fato, essas pessoas olharem para a igreja, não para o pastor Jonatas, para a igreja de Jesus e falar, essa igreja é diferente. Essa igreja me ajudou quando eu não tinha nada. Né? Então, eu acho que esse ponto do imposto social, né? Uhum. Que eu acho que é o mais importante que eu acho que a igreja ela tem que fazer, né? Mas, em segundo lugar, o que o Mateus perguntou sobre a questão da igreja ter se tornado um comércio. Eu acredito que sim, em muitos lugares. E por que nós não avançamos mais com as nossas igrejas? Porque muitas pessoas foram feridas nessas igrejas. E aí a pessoa chega num lugar, ela acha que toda igreja é igual. Você pode estar fazendo um trabalho sério. É a mesma coisa. Você tem uma empresa, vamos colocar uma academia de musculação.
E aí, muitas pessoas... Todo mundo usa exemplo de musculação, né? Não sei. É que você tem pouco músculo, cara. Você tá fortinho. Tô forte. Pelo amor de Deus. Vale isso não, cara. Ô, Fortinho, peraí, calma. E aí o Fortinho tá com a academia lá. Mas aí, infelizmente, ele não tem um bom trato com as pessoas vão lá, os pesos são diferentes. Pô, não. Né, Aí vai você, lá. pô, do cara você fala que é o Chevette, agora eu sou fortinho. Não, calma aí. Treino pra caralho, 20 anos. Fortão. Pô, aí não. Aí, Você ó, magoou a única coisa que não... Pô, aí não. Aí não. Não é batata Não, tão, é um batatão, pronto. pô, Não, aí, pô, Me falaram que era inhame. Diminuiu. né? Acabou de falar e diminuiu. Acabou de falar. Pesado, foi fortinho com carinho. Foi com amor, pô, foi com amor. Vai, fortinho carinho, vai ter preso. Mas aí, Bora. vamos lá. Aí chega na sua academia, tá tudo errado. Então, todas essas academias, essa pessoa vai entrar com o quê? Com o pé atrás. Por quê? Porque ela já passou uma decepção na academia. Não é verdade? Então, essas igrejas que, infelizmente, se tornaram um comércio, ela atrapalha o bom trabalho das outras. E aí, essa pessoa que é defraudada, usada, machucada, frustrada nesse lugar, quando ela chega em outro lugar, que ela vê um ambiente diferente, ela se torna... Ela fica com o pé atrás e ela demora para poder conseguir abrir o coração, para poder se entregar. Por quê? Por conta de alguns lugares que, infelizmente, tem que se tornaram mais comercial do que, de fato, um lugar onde nós podemos ver Jesus fazendo milagres, né? Entendo. E você tem alguma pergunta, Daniel? Pode falar que depois eu vou falar. Eu tenho uma dúvida grande. A dúvida que surgiu no começo Sim. da sua trajetória aí. Por que você não seguiu a mesma igreja da sua família, de tradição? Era interessante. Bom, eu fiz uma pergunta uma vez pro meu pai e perguntei por que todas as pessoas ali deveriam usar o terno e a gravata. Eu nunca fui uma pessoa muito questionadora, não, mas eu sempre fui muito curioso. Então eu sempre perguntava, sempre me aproximava para entender, de fato, o porquê das coisas, né? Uhum. E aí meu pai falou, olha, eu não sei muito bem por que a igreja usa terno e gravata, mas hoje é uma doutrina. E aí eu lembro que meu pai me falou assim, olha, é uma doutrina, e se a pessoa não se enquadra nessa doutrina, é melhor que a pessoa não esteja lá. Porque você vai estar desonrando a liderança. Ok. E aí eu fui procurar saber por que a igreja usava terno e gravata. Quando os missionários assembleianos vieram para o Brasil, eles viviam nos Estados Unidos, ou seja, na década 1906. Então eles usavam terno, gravata, aquele coletinho, porque era a roupa atual. Era a roupa da época. E eles usavam terno porque era frio lá. Então, automaticamente, quando eles vieram para cá, a roupa que eles trouxeram, a roupa que eles usavam lá, né? Só que ao longo da história, por conta deles chegarem dessa maneira... Ninguém questionou, e aquilo se tornou uma regra na igreja. E aí parece que quem prega é o terno, e não a pessoa usada por Deus. Então, esses pequenos pontos de divergência que eu via e eu não gostava, não me sentia bem com algumas situações, eu sempre dialogava com meu pai. Meu pai pastoreou muitos anos, meu avô também. Então eu sempre dialogava com eles, olha, isso aqui não poderia ser diferente, isso aqui não poderia ser diferente, isso aqui não poderia ser... E dentro de toda essa história, eu fui abrindo os olhos para outros lugares também, né? E aí quando eu fui morar em Juiz de Fora, por exemplo, eu fui também para uma Assembleia de Deus, e aí quando chegou lá na Assembleia de Deus, o mesmo modus operandi, a mesma forma, e eu comecei a fazer alguns estudos, eu percebi que talvez não era o melhor ambiente para mim, apesar que a Assembleia de Deus tem essa parte de os pastores são filhos, né? É quase uma herança, hereditário, é a melhor palavra, isso mesmo. É hereditário lá. Então eu saí também, foi uma coisa que entristeceu uma parte da minha família num período. Mas agora já ligo. Não, hoje tá de boa, mas assim, num primeiro momento foi
foi assim, eles não entenderam muito bem, mas eu queria procurar, no meu coração eu sentia que não era aquele ambiente. Então eu precisava dar um passo para conhecer outros lugares. Então eu rodei o Brasil para conhecer a igreja. Sim, todas as igrejas assim com O que não nome. quer dizer também que não seja bom. É só Não. porque não era É. o Não ambiente te agradava que você... e não, os Isso. seus porquês não eram respondidos. né? Isso. Ali não era um Aham. ambiente que eu acho que eu poderia ser potencializado. Eu achava eu vi uma igreja muito pragmática, tradicional, e para aquilo que Deus estava falando comigo no coração, talvez eu não tocasse as pessoas que você queria tocar. ou talvez eu estaria sendo um problema e não uma solução. Sim. Então, melhor ser solução do que problema. O Dani até falou um pouco da Dínamos, né? É uma igreja jovem, mas não só para jovem, né? Nós Isso que temos é o lá, legal. Isso que é né? o legal. É uma É igreja pra jovem. é jovem, mas não é só pra jovem. Não é só para jovem, você vê que tem famílias lá de todas as idades e todas elas com esse ímpeto, esse coração, esse desejo. Então, assim, eu vejo, e não falando da igreja por ser pastor da Dínamos, mas uma igreja que Barra Mansa precisava. Eu sinto que Barra Mansa precisava desse tipo de igreja, que é mais focado no quesito bíblico, né, em falar o que a Bíblia diz do que em qualquer outra coisa externa. Você tem sua liberdade lá, né? Me perguntaram esses dias agora, que é uma ideia legal de falar aqui. A gente deixa as luzes penúbres, né, apagadas. E aí me perguntaram, pastor, eu vim de uma certa igreja, lá é clarão, assim, né? Tipo assim, todo mundo vendo todo mundo sair, o cara vai no banheiro, ó, tá indo no banheiro pela terceira vez, então é mais ou menos assim. E aí ele me perguntou por que aqui fica penumbra e por que aqui fica a luz apagada. Eu falei, olha, nós entendemos que esse é um ambiente para você e Deus. Então, quanto mais a gente restringir que você tem o seu lugar ali e você consiga se conectar sem nada do lado, sem se preocupar com nada, para nós é melhor. Então, você não vê movimentação, você não vê ninguém saindo, você fica focado só num único ponto. E você falou da movimentação, viu o pessoal aí no banheiro. Teve alguma história nesse desvio? Quantos cultos você já ministrou? Nossa, são muitos, né? Eu pastoreio já há 5 anos, né? Então... Bota aí 50 finais de semana. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Desses mais de 300 cultos. Não, tem uma história aí Uma interessante. história engraçada, engraçada de culto. A gente tava lá no hotel ainda, o hotel, como ele é no térreo, né? Ele já tem uma acústica meio complicada, meio enlatada, né? Então qualquer parolinho você... Dá um eco. E esse dia a gente pregando, culto lotado, aquela coisa acontecendo e tal, e aleluia pra cá, glória a Deus pra lá. Teve 1 hora da palavra que deu um pause, assim. Aquele silêncio total, assim. E aí, quando chegou nesse pause, eu escutei um rapaz peidando que parecia uma motocicleta. Você devia ter falado, calma aí que Jesus quer dar uma volta. Parecia Desliga não que Jesus quer dar uma volta. Parecia uma motosserra. E aí a esposa deu uma cutucada nele porque a igreja tava no silêncio, ele soltou um peido assim que todo mundo ouviu, a igreja olhou pra ele, né? A igreja toda olhando pra ele. Aí a esposa deu uma cutucada e eu sentia o ambiente meio estranho. Volta pra cá, gente. Senti o ambiente meio estranho, até tremeu o chão. Nossa, vamos continuar, né? Eu me lembro que esse mesmo rapaz, ele já infelizmente, Já tinha problema com flatulência. ele tem história. Esse mesmo rapaz, não, ele é engraçado. Esse mesmo rapaz, Do nada. a gente fazendo uma reunião uma vez, e ele olhando pra cima assim, assim, do nada que ninguém entendia, sabe? Aí você ia até que tocando, né? Na vida da igreja você não pode ficar dando muito ênfase nisso, não. Você pega a história, toca e vai embora, senão você fica parado. Mas surgiu algumas... tem boas histórias aí. A gente fez um retiro uma vez também, rapaz, que foi muito engraçado. Tem até uns vídeos, né, do retiro. E aí eu lembro de uma brincadeira que a gente fez, que o cara dava a volta, assim, com um cabo de vassoura, assim, ficava dando volta.
E aí, quando soltava o apito, a pessoa ia correr, né? Tinha que correr. O Rapaz, cara caiu de beiça no chão. ele rodando, rodando, rodando. Quando ele foi sair assim, Igual o ele peão do foi baú. andando, andando, andando e foi parar lá na rua. Ele não percebeu onde que ele tava indo. Ele saiu do sítio, andando, rodando. E volta, filho, volta, é aqui, a brincadeira é aqui. Então, assim, surge muita coisa engraçada no meio da igreja, muita coisa E legal. entrou alguém aleatório dentro da igreja? Meio que deu pra perceber que tava meio perdido ali? Ah, entra, assim, entra direto, né? Pessoa, assim, Isso não atrapalha ali na hora que tá ali pregando? não atrapalha porque a pessoa às vezes não chega até lá na frente, né? Às vezes ele é abordado ali pra alguém que tá servindo e tal. Mas já entrou pessoas ali que chegou na porta e falou, cara, se eu não tiver uma palavra de Deus hoje, eu vou me suicidar, por exemplo. Chegou desorientado, né? Aí entra moradores de rua também, Porque é pedindo muito complexo alimento, até né? você falar assim, bloquear a entrada, porque você não sabe se a pessoa vai fazer alguma coisa, mas também você não sabe se a Se pessoa ela tá tá precisando precisando. da palavra. É isso. É algo bem Então, difícil. Se é ela público. tá pensando em tirar a vida dela, pode tirar a sua a qualquer momento. Não, é lugar É público. loucura. Assim, toda Eu nunca tinha pessoa... pensado nesse ponto, não. Ele tá falando aqui, eu comecei a pensar nisso. Tanto Foi que como tem você muito impede? atentado em igreja também, né? Esse negócio de o cara chegar na igreja e... Que você impedir, você vai estar, às Não vezes, pode. deixando de dar atenção para alguém que está precisando. eu acho que a gente não pode, né? Essa Mas é um... tem a questão de segurança também e a questão. Você não sabe o que a pessoa vai fazer, é uma incógnita muito grande. assim, olhando todos esses fatos, eu prefiro receber a pessoa. Recebe. Assim, mesmo que haja uma insegurança, mesmo que haja algum tipo de... Possa Recebe. haver algum problema. Você tem que ter alguém para que te oriente ali para abordar a primeiro momento para não influenciar diretamente no culto, né? Isso, assim, Aham. a gente tem uns servos ali que sempre estão ali acolhendo, né? Recebendo as pessoas. Mas eu lembro de uma história, meu pai pastoreava uma igreja, e ele chamou um pregador para pregar na igreja dele. E sem ninguém saber, só meu pai sabia, ele chegou vestido de morador de rua. Sujo, né? Com mau cheiro, enfim. Ele entrou, ele foi extremamente maltratado. Não, só quero sentar. Deixa eu sentar no último banco. Aí não deixaram ele sentar, né? Acredito que por causa do cheiro também. Aí colocaram ele sentado na porta, né? E aí meu pai só observando aquela situação. E aí quando ele foi anunciar que era o pregador, ele tira o pano sujo e entra. E aí todo mundo foi tentando impedir ele, meu pai, não, pode deixar ele entrar, é ele que vai pregar hoje. E aí ele começa a pregar sobre o quê? Sobre tudo o amor. Independente de quem seja. Ele começou a pregação dele no momento que ele No chegou. momento que ele chegou. Então, assim, nós não sabemos quem que vai entrar ali, mas nós podemos ser a resposta para quem entra naquele lugar, né? E aí ele pregou sobre aquilo, foi um culto tão constrangedor para as pessoas que estavam ali, porque todo mundo olhou e falou, cara, como assim? A gente realmente estava tratando a pessoa como uma excluída da sociedade, né? Eu me lembro que meus tios são pastores, né? Um dos meus tios, ele sempre encontrava uma menina bêbada perto da igreja. Eu não vou lembrar o nome dela. Mas ele sempre encontrava, chamava ela para ir no culto, às vezes pagava um alimento para ela, né, um almoço, tal, etc. E sempre ela estava ali, sempre ela estava ali, sempre ela estava ali. E um dia ele chegou, ele tem uma igreja num bairro Getúlio Vargas, que né, já foi um bairro muito perigoso, hoje é um bairro mediano, né? Hoje é um bairro muito perigoso. Muito perigoso? Bom. Mais ou menos. Nem tanto como era antes, né? Já foi mais. E aí, ele encontrou a menina, deitada no chão, mas assim, ela tinha se urinado toda, ela tava toda suja, bêbada. Aí ele chamou ela, falou assim, olha, eu queria... Ele indo pro culto, né? Ele falou assim, eu queria fazer algo diferente hoje. Eu não queria te pagar um almoço, não queria te pagar um café, eu queria te dar um abraço. E ela constrangeu na hora. Falou, como assim? Olha como é que eu tô. Falou, não, mas eu quero te dar um abraço. E aí eu me lembro, foi uma cena muito forte, assim, porque eu tava no carro, e eu vi ele parando o carro, eu vi ele lá. E ele foi e abraçou ela. Ela chorou, assim, copiosamente. Naquele dia ela foi no culto. Naquele dia ela aceitou Jesus. E nunca mais ela voltou a beber.
Eu encontro ela hoje, ela trabalha na cidade, no comércio, encontro ela hoje, até hoje, ela me encontra, me abraça, ei, tudo bem? Ou seja, um abraço pode mudar completamente a vida de Um alguém. acolhimento. Completamente. É incrível, assim. Então, a igreja, ela consegue te proporcionar isso, né? A igreja consegue te proporcionar alguns testemunhos, assim, muito impressionantes. Muito impressionantes. Nessa trajetória, não só com meus avós, meus pais, mas também agora pastoreando ali a Dínamos, a gente já viu muita coisa legal, assim, que a gente não imaginava que poderia dar certo. Sabe aquela coisa assim, não, a gente vai tentar, mas será que vai dar certo mesmo, né? Aquela situação assim, sempre o ser humano ele é muito reativo hoje, né? E a gente já presenciou muito testemunho, muita gente saindo das drogas, muita gente saindo de uma vida completamente destruída para uma vida completamente cheia da presença de Deus em primeiro lugar e restaurada. E isso é muito legal. Muito bacana. Queria agradecer a sua presença. Bom demais. Assim, algo que eu estava ansioso para a gente fazer esse bate-papo. E, ó, Batata, eu vou fazer o seguinte, ó, daqui a um ano a gente vai fazer esse bate-papo de novo, para entender como tá a Dínamo. Sim, muito maneiro. Vamos anotar, já pode. Bora. Matheus, já pode marcar a data aí do próximo encontro nosso. Daqui a um Anotado, ano. então, dia Daqui a um 16 ano, de abril de 2025. Vai estar com culto diário, com certeza, do ritmo que tá, começou 40 pessoas. 160 já não coube. Pô, agora tu vai abrir o segundo culto. 3 anos, daqui a um ano, agora isso é exponencial isso aí. Né? amém, né? Glória a Deus. Eu creio. E muitas pessoas com a vida mudada lá dentro. Que a gente continue, assim, são 3 coisas que a gente tem como primícia lá, né? Pertencer, amadurecer e servir. Então, a gente quer que as pessoas tenham um senso de pertencimento à casa, à família da Dínamos, que ela amadureça a sua fé, amadureça a sua vida, consiga crescer espiritualmente, né? E crescer como pessoa também, como bom cidadão, e servir. Servir a cidade, servir as pessoas, servir a Deus. Então, esses 3 pontos são os 3 pontos que nós carregamos como igreja, né? E são os 3 pontos que as pessoas lá também, quando você vai abordar alguém da Dínamos, ela vai falar, eu tô aqui porque eu quero pertencer, porque eu quero amadurecer, porque eu quero servir. Uma coisa que a gente não, antes da gente finalizar, Claro. que a gente não abordou, que eu acho interessante, é o nosso projeto, porque hoje a gente está com umas 40 crianças com jiu-jitsu, né? O Pretinho, numa ajuda, tá fazendo a capoeira lá no Santa Isabel, e a gente tem um balé funcionando no Paraíso. Então a gente está com o jiu-jitsu lá no prédio da igreja, a capoeira funcionando, o Pretinho lá em cima, né, que é nos predinhos, então é uma situação bem crítica lá no Santa Isabel. E lá nos predinhos no Paraíso também a gente conseguiu colocar o balé, né? Então hoje a gente deve estar tocando aí por volta de umas 70 crianças hoje, né? Ah, mas a gente poderia fazer mais? Consequentemente, com o crescimento a gente vai fazer mais. Mas como eu falei, a gente precisa ser essa gota no oceano. Então eu me considero uma gota a menos. Então a gente está fazendo. Se outras igrejas também se engajarem, cada um fazer um pouquinho, fazer um projeto social, a gente está começando a pensar em fazer agora um treino infantil, um treino de futsal, futebol. A gente está vendo uma quadra aí que a gente está com alguns professores de educação física agora que querem se engajar nesse treino também, fazer esse treino para criançada em alguma quadra aí de algum bairro que precisa, que esteja numa situação vulnerável. Então eu acho que a igreja ela precisa tomar a posição de servir a sociedade. Eu acho que o orfanato tinha que ser responsabilidade da igreja, eu acho que a creche tinha que ser responsabilidade da igreja, as escolas. Eu acho que a sociedade no total, a prefeitura, né, os órgãos públicos, elas tinham que andar paralelo à igreja. A igreja tinha que ser um ponto forte de apoio para a prefeitura, para o governo do estado, enfim, para o Brasil. Então, se a igreja tomar essa posição, se colocar nessa posição, na verdade, falar, eu sou apoio para o prefeito, para o governador, para os vereadores, eu acho que a gente começa a olhar a sociedade de forma diferente, porque a gente começa a tocar a sociedade. Esse que é o ponto que eu acredito que a gente tem que fazer como igreja. Queria agradecer a sua presença aqui, convidar a todos, Dínamos, 18 horas, domingo. Igreja Dínamos, frente ao Sesc, Sesc. Avenida Tenente José Eduardo, 461, né, do lado do Profissionais de Saúde, próximo à Laclin, tem muito ponto de referência, né? Rua de Santa Maria. O pessoal já sabe onde é. Esteja lá conosco todo domingo, 18 horas. A gente está lá, assim, com o coração aberto para te receber. E eu creio que você vai ser extremamente marcado por Jesus.
e vai ser um ambiente que você vai, com certeza, vai gostar muito e vai querer trazer sua família, seus filhos, seus amigos, que é isso que nós cremos, né? Se uma pessoa ser tocada, uma casa inteira vai ser, em nome de Jesus. Com certeza. Obrigado, tá? Obrigado. Obrigado Abraço. pela oportunidade. Valeu, tô no cast. Mais uma. Um abraço.